antes de começar, né, eu Sim, queria trazer uma informação para vocês que eu acho muito interessante, sim. que a gente vai colocar o significado de algumas palavras, embora a gente já saiba, mas é sempre bom a gente reforçar, porque muitas vezes a gente lê a frase e não para pensar no significado literal. O Haroldo Dutra Dias, certa feita, eu tenho todo esse material comigo, se alguém tiver interesse, mas eu vou fazer um resumo bem resumido mesmo. Ele trouxe, através de uma palavra, os 4 níveis de interpretação de um texto. Isso ele se referia à interpretação da Torá. Na realidade, isso pode ser aplicado a qualquer tipo de texto. E o que ele diz lá, o nome é Pardes, que significa, é um acróstico, que significa jardim, ou seja, como se fosse um cultivo, você vai cultivando aquela informação como se fosse uma plantinha, a semente, depois vai se transformar vai crescer a raiz, vai se transformar numa flor, né? Vai dar mais tarde, provavelmente, por um outro caminho, numa árvore com os frutos. Então, é interessantíssimo. Então, são 4 níveis. As palavras são em hebraico. Pshat, Remes, Drash e Sod. O Pshat é o primeiro nível, que é o sentido literal, puro da palavra, o significado das palavras, para que a gente entenda realmente um texto. Se você não conhecer o significado das palavras no sentido literal, vocês poderão, nós todos, né? Nós não poderemos entender, claro. Então, temos que buscar, até se a gente for fazer algum estudo, antes de tentar entender o símbolo, a simbologia por trás daquele texto, buscar o significado de cada palavra, caso a gente tenha dúvida sobre o que elas significam. O segundo nível seria o remes, que aí seria o início de interpretação. E aí você tem que observar se aquele texto que você entendeu de maneira literal, o que ele está significando. Então, ele dá um exemplo muito interessante, o Haroldo, né? Quando Jesus diz, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, a gente entende que os últimos é aqueles que estão lá no fim da fila. Os primeiros são os que estão na primeira fila, primeiros lugares na fila. Então, ele diz, Jesus não está falando em fila de banco, porque se você for o último na fila de banco, você vai ser o último mesmo. Quer dizer, aí já significa o sentido remes, o sentido por trás do texto literal. É como Paulo dizia que a gente tem que tirar o espírito da letra. A letra mata, mas o espírito revifica. Mas para você entender o espírito, você tem que entender a letra também. E aí os outros 2 níveis, apenas para... Tudo isso é só para a gente acrescentar alguma coisa. O drash, ele é uma associação, uma alusão e uma associação. Drash é exatamente o que Emmanuel faz nas suas interpretações dos versículos do Evangelho. Ele pega aquele versículo e ele faz associação com o Evangelho de Jesus, faz associação com outros, com filosofia, muitas vezes, informações filosóficas, científicas. É o colar de pérolas. Você vai formando, juntando cada pérola e forma um colar com todas aquelas informações. E o último nível, que ele chama de Sod, que é o nível mais profundo, é a Cabala, ou Cabalá. E, na realidade, é isso que o Espiritismo traz para a gente. A informação da verdade, obviamente, não total. Kardec mesmo disse que nós não estaríamos com a verdade toda, mas aquele sentido de tirar o véu para trazer a parte da verdade sobre aquilo que Jesus não conseguiu, não pôde, em virtude do nível intelectual das pessoas, trazer. Então, seria a Kabbalah é o último nível, o nível de interpretação que os espíritos
trazem para nós, principalmente através do Livro dos Espíritos, quando Kardec faz todas aquelas perguntas, e nós temos até, podemos ser comparados com aqueles iniciados egípcios, hindus, que tinham conhecimento dessas informações que o Espiritismo nos traz hoje, mas eles eram muitas vezes isolados, eles tinham até que prometer não comunicar aquilo para o vulgo, para o público, que não tinha como entender. Então, hoje nós temos a responsabilidade de ter esse nível de conhecimento, embora, como nós dissemos, não é fechado, né? Está aí aberto para, à medida que a ciência for crescendo e trazendo novas informações, a gente ir acompanhando. Mas o primeiro texto que o Qualiano trouxe no seu livro, que ele copiou, né? Reproduziu, melhor dizendo, né? do livro dos médiuns, né? É justamente eu vou ler, sendo o recolhimento. Eu fiquei com um pedacinho aqui bem pequenininho do texto que eu estou lendo, mas deixa eu ver aqui no outro. Sendo o recolhimento, que tem o Ismael também ficou pequenininho, mas tem aqui. Mas porque ficou pequeno para mim. Sendo o recolhimento e a comunhão dos pensamentos as condições essenciais, é porque eu pedi a Ismael para colocar para que vocês todos acompanhassem. Sendo o recolhimento e a comunhão dos pensamentos as condições essenciais a toda reunião séria, fácil é compreender-se que o número excessivo dos assistentes constitui uma das causas mais contrárias à homogeneidade. E aí, no sentido, como nós dissemos, de enriquecer, e a gente sempre lembrar do sentido literal da palavra, para nos facilitar o entendimento, recolhimento seria a concentração do espírito, né? Meditação, silêncio interno. Comunhão dos pensamentos, nós conseguimos entender como sintonia de sentimentos, sintonia de pensamentos também, de ideias. Homogeneidade seria, então, de igual natureza, os pensamentos, né? Semelhança de pensamentos, de vibrações, unidade. Então, essas três palavras, recolhimento, comunhão de pensamentos e homogeneidade, é que são o foco central desse estudo, dessa apreciação de Kardec no Livro dos Médiuns. E interessante, mas mais embaixo nós vamos comentar isso de novo, mas não importa, a gente pode também fazer uma prévia, que essas reuniões de Kardec, elas não se processavam como as nossas se processam hoje. As reuniões de Kardec, nas reuniões de Kardec, as pessoas podiam emitir opinião, podiam questionar e muitas vezes até discutiam. Por isso que ele fala mais à frente que a importância da comunhão de pensamentos, para poder haver a homogeneidade de sintonia, de vibrações no ambiente das comunicações. Até porque, caso houvesse muito barulho mental, né, e de voz, porque eles falavam, as pessoas falavam, pouquíssimas comunicações de boa qualidade se tinha. Para haver comunicações de excelente qualidade, era importante, por isso, a comunhão de pensamentos, a simpatia entre os presentes, entre os participantes da reunião, para que houvesse uma homogeneidade de sentimentos. Isso é que ele fala, né? Muito importante. E aí, Palhano fala como seria de se esperar, tendo em vista o que foi dito, até agora, ele diz, Kardec deu como condição sine qua non, indispensável, Ismael traduziu como se a qual não pode ser, né? A condição indispensável para a constituição dos grupos mediúnicos. Então, voltando à importância, homogeneidade de propósitos e de intenções, para que se constituísse grupos mediúnicos sérios. Giselda,
Obter boas informações. Vai, fala, Alexandre. Pode falar, querido. Então, eu fiquei Deixa eu com só uma... falar uma coisinha. Deixa eu só falar uma coisinha antes. Esqueci de falar com vocês que vocês podem apartilhar, podem falar a hora que vocês quiserem, tá bom, gente? Pode falar, Alexandre. Então, eu fiquei com uma dúvida agora, porque você trouxe uma informação que eu desconhecia, se é que eu entendi de maneira correta. Hoje, os moldes das nossas reuniões mediúnicas, nós temos... É lógico que no passado a gente tinha uma pessoa central que comunicava-se diretamente com os irmãos que estavam dando passividade aos espíritos, mas hoje em dia, basicamente, nós temos nos grupos, de maneira consolidada, que nós temos o dialogador, e cada dialogador vai conversar individualmente com o irmão que está comunicando. Mas a informação que você passou, se eu entendi de maneira correta, é que no tempo de Kardec, quando essa comunicação era procedida, que todo mundo poderia se manifestar e todo mundo poderia dar opinião e todo mundo poderia interferir. É isso mesmo? Eu entendi correto? É isso mesmo, mas não, provavelmente que não seria todo mundo ao mesmo tempo, né? Kardec tinha ele autorizava alguém a falar, não sei se tinha algum sinal, tipo levantar o dedo, mas ele diz nas suas informações, que eu já nem sei mais onde é que está, ele fala que as pessoas se comunicavam e muitas vezes não concordavam, por isso que ele tinha que fazer muita seleção ao escolher os participantes do grupo, que às vezes não concordavam e surgia discussões, e isso aí podia atrapalhar, e atrapalhava realmente as comunicações. Então, as pessoas... Eu desconhecia esse fato. Eu gostei muito disso que você trouxe, porque eu não sabia disso. Eu vou ver exatamente o pedaço que eu procurei, que eu encontrei, e te passo, porque aqui eu me enchi de papéis aqui em volta, não sei onde é que está. Ô, Giselda. Oi, querida. Eu suponho também que o objetivo da reunião na época de Kardec, das reuniões, o objetivo era de estudo de pesquisa. Então, Sim, era um objetivo diferente das reuniões atuais, né? Da maioria das reuniões da atualidade. Então, daí a presença de várias pessoas e os questionamentos, as discussões, porque o objetivo era pesquisa. Você concorda? Concordo, perfeitamente. Foi muito boa a sua lembrança. É claro que... Desculpa, Gisela. Pode falar, Chaco, pode falar. Com o que ela está falando também, porque era para produção de conhecimento, para publicação em livros e na revista espírita, né? Então, tem fundamento isso que a Sheila está falando. Não, na minha ela opinião, está está certa. E com as dúvidas que eram levantadas, ele poderia ter ia ter mais questionamentos para fazer aos espíritos, né? Não, aí também existiam dois tipos de reuniões, né, Tomás? Existiam essas reuniões específicas da Sociedade Espírita já formada, onde ele fazia essas pesquisas, e existiam algumas reuniões familiares, que foi logo no início, quando ele começou a frequentar as reuniões da Pleine Maison, da senhora Pleine Maison, que era médium, depois dos Baudin, né, das meninas que eram médiums. Aquelas duas meninas gêmeas, exatamente, né? Ali havia uma maior seleção, e ele poderia questionar à vontade, né, perguntar à vontade. Eles até abriam para que ele questionasse. Mas nessas reuniões da formação dos grupos, era especificamente também, como a Sheila falou, muito bem lembrado, para pesquisa. Mas é óbvio que nessa pesquisa não havia apenas questionamentos de Kardec aos espíritos sobre determinadas perguntas ou questões que ele gostaria de saber. Mas havia também, o livro O Céu e o Inferno está aí para provar, comunicações variadas de espíritos sofredores, de espíritos suicidas, de espíritos de várias ordens, e que eles aproveitavam também para conversar, para dialogar, Kardec, né, obviamente, para fazer o que a gente faz hoje, de uma maneira menos intensa, porque não haviam esses dialogadores específicos, eu acredito que fosse mais Kardec que fizesse esse papel mesmo, mas a gente sabe que a pesquisa era a base, mas além dessas perguntas específicas sobre determinados assuntos, sobre, inclusive,
a essas perguntas que foi formado o Livro dos Espíritos, existiu também comunicações de várias ordens, como a gente pode ver nas comunicações dos sofredores, dos espíritos felizes, os depoimentos que deram a certeza da vida após a morte, pelos Estão lá no depoimentos livro dos médiuns também, né, tia? Hein? Que estão lá no livro dos médiuns também, né? Sim, óbvio. Tem vários casos que ele relata lá, né? Sim, óbvio, com certeza. A própria Gênese também, embora muito conhecimento fosse do próprio Kardec, a gente sabe que ele tinha conhecimentos profundos na área da astronomia, né? Na área de ciências diversas, geologias, etc., mas ele também conseguia informações dos espíritos, né, para formar essas obras que hoje são assim a base da nossa doutrina e sem as quais a gente não pode de forma nenhuma viver, porque a gente tem que, inclusive, cada vez mais ler e ler e ler, porque tem muita coisa ainda para a gente aprender por detrás daquilo ali, como nós falamos sobre o sentido, né? A gente tem o sentido literal e por trás daquilo ali tem os sentidos do Hermes, que é a interpretação, né? As alusões, que é o sentido do Drache, que a gente faz comparações com outras obras. Isso é muito legal, muito bacana. Eu fico muito entusiasmada com essas pesquisas. Eu também. Vocês querem comentar mais alguma coisa ou a gente pode seguir? Giselda, é interessante se observar o seguinte: Kardec estava fazendo um laboratório para dar base para a constituição de novos grupos que sempre estavam interrogando a ele, né? Como é que eu vou fazer? Você acha que é assim ou é assado e tal? Então, essas colocações que o Palhano está fazendo, inclusive o título, Você tem Constituição razão. dos Grupos, é uma espécie de laboratório que dava orientação para a formação de novos grupos no mundo inteiro, né? Que todo o mundo inteiro se comunicava com Kardec, né? Perguntando como é que se faria uma reunião. Então, ele está dando aqui, no Livro dos Médiuns e na Revista Espírita, algumas dicas para que, quando fosse constituir o grupo tivesse êxito na propositura da... Ele traça um modelo, né, Ismael? Exato. É exatamente isso. No item 8, né, que é referenciado aqui nesse texto, é justamente isso que Kardec fala. O segundo ponto, o primeiro é aquele que o Alexandre abordou nas últimas reuniões. O segundo ponto é a constituição dos grupos, exatamente, é o título desse nosso texto. Uma das primeiras condições, e aí ele fala homogeneidade, né, a comunhão, sem a qual não haveria comunhão de pensamento, e ainda fala que ele não poderia impedir as perguntas, né? Porque os questionamentos são importantes, né? Longe de nós dizer que seria necessário. Isso aí está bem aqui, que eu acho interessante. Deixa eu ler primeiro, depois que ele diz, logo a seguir do que nós estamos falando. Uma das primeiras condições para a formação desses grupos, tudo isso aqui é para a constituição de grupos. Das primeiras condições é a homogeneidade, sem a qual não haveria comunhão de pensamento. Uma reunião não pode ser estável nem séria se não houver simpatia entre pessoas. Olha só a confirmação da questão de como as pessoas se manifestavam. Uma reunião não pode ser se não houver simpatia entre as pessoas que têm, né, ideias divergentes e que fazem uma oposição surda, quando não aberta. Ou seja, não tem as pessoas ter reunião, né? Exatamente, na reunião as pessoas falam. A reunião não começa. A reunião não começa nunca. Fala da nunca. Transparência aqui, né? Exatamente. Então, e isso também é interessante quando ele fala, oposição surda, que é a questão da comunhão do pensamento. Se você não está num ambiente em que você comunga os mesmos ideais, os mesmos pensamentos com outras pessoas, você faz uma oposição surda, mesmo que você não fale, que é o caso da nossa reunião, das nossas reuniões atuais, mas você vibra negativamente.
se opondo ao que está acontecendo, como nós já várias vezes. Isso é sentido pelos próprios médios e pelos espíritos também. Exato. Essa oposição surda é pior do que a manifestada, né? Eu acho também. Com certeza. Eu estou me lembrando aqui, tem um livro sobre materializações. Uma média se propôs a se colocar à disposição de alguns cientistas para provar, né, a existência dos espíritos. Eu não me lembro mais qual livro, nem o nome da médium. Madame de Perrance, não foi, não? Não me lembro se foi. Eu sei que esses cientistas foram para a sala com a intenção, a proposta de desmascarar e de combater aquela afirmativa, né, de que a vida continuava e tal, né, que os espíritos podiam se materializar. Ela não conseguiu fazer materialização. E ela explicou que na sala estava como se fosse uma teia de aranha, os pensamentos, como se fossem umas teias de aranhas trançadas ali, que não tinha a mínima condição. Então, de se fazer uma materialização ali... nesse livro de Eusapia Paladino, escrito por Palhano. Eu acho que foi Eusapia Paladino. Eusapia Paladino. Então, essa oposição surda, eles não foram lá para poder fazer um trabalho científico, foram lá para poder combater, não foi, né? E aí não tem espírito que consiga se materializar ali. Mas exatamente. E essa oposição surda, que é a que nós já comentamos várias vezes, pode, inclusive, interfere. Porque se um dialogador, já foi comentado várias vezes aqui, gente, se um dialogador está conversando com o espírito sofredor e a gente não tem, existe alguma discordância da nossa parte, a gente começa a vibrar negativo. Mas ele devia falar isso. Mas ele está falando errado, tem que falar. Isso é totalmente inadequado. Nosso papel é o de vibrar positivamente, ainda que, mesmo a gente não concorde, a gente afasta esse pensamento. Não, eu não estou lá, eu estou aqui para vibrar. Quem está lá conversando com o espírito é o meu irmão, minha irmã, seja quem for, e eu não posso ficar emitindo vibrações contrárias, que só vão fazer com que os espíritos responsáveis pela reunião gastem, inclusive, energias que poderiam ser muito bem utilizadas no atendimento aos nossos irmãos, para afastar, nos isolar, se nós estivermos emitindo pensamentos, né? É aquele que ele está falando ali, da oposição surda. Eu quero fazer um depoimento vivo acontecido comigo. Quando nós estávamos na federação, lá na rua Francisco Araújo, tinha o esposo de Dona Laura, o seu Gaspar, ele era analfabeto. E ele, para fazer palestra, Dona Laura fazia a leitura do livro que ele ia apresentar, e ele fazia a palestra baseado naquilo que ela lia para ele, né? Mas ele falava muito errado, o português dele era péssimo, mas ele tinha um vozeirão e tal, mas ele tinha um amor por aquilo que ele fazia, que era contagiante, né? E, na época, eu estava me preparando para fazer vestibular, e aí eu ficava pensando nos erros que ele estava cometendo, né? Os estudos que eu estava fazendo de português, né? Eu começava a contabilizar, né? Isso aqui não é assim, é assado e tal. E fui... Aí, no final, o Júlio, na época, estava na federação, junto com a gente lá, ou nós estávamos junto com ele, ele estava lá primeiro que a gente. Aí, no final, veio uma mensagem de Bezerra de Menezes dizendo que algumas pessoas estavam com um pensamento reprovando os erros de português. Ele me desmascarou, não disse meu nome, não, mas que eu tivesse o mesmo amor que ele tinha pelas tarefas e a paixão de divulgar a doutrina espírita como ele. Então, você vê como é que isso é representativo, né? Como é que os espíritos percebem isso, essa oposição surda, né? Então, eu sou o exemplo vivo da oposição surda que eu fiz ao seu Gaspar, que ele me perdoe. Eles ouvem nossos pensamentos, né? Que a gente esquece disso. E essa é uma das coisas muito interessantes. A gente, às vezes, né? Eu me lembro muito de Divaldo, certa feita, falando, ele foi visitar
com a ajuda de Joana de Anjos, ele foi visitar determinado departamento do plano espiritual. E ela chegou para ele e falou assim, meu filho, fica quieto, faz silêncio. Mas eu não estou falando nada, mas os seus pensamentos estão falando demais. Uhum. Ou O nosso seja, pensamento tem forma, né? Educar o pensamento, ficar questionando, meu Deus, mas por que isso? Mas isso está certo? Quem é aquilo ali? Mas por que essa pessoa está fazendo? Olha, isso para o mundo espiritual, para os espíritos, é uma verdadeira enxurrada, é uma falação sem tamanho. Uma gritaria, eu já ouvi, já li isso em algum lugar, que a gente grita na reunião mediúnica, às vezes. Qualquer reunião, né? E aí ele fala aqui, Kardec, né, o Palhano. Kardec não está falando aqui, olha só que interessante. Esse texto é todo interessante. Né? Kardec não está falando aqui das opiniões sobre os resultados obtidos, que são até bem recebidas, né, importantes. As comunicações ou quaisquer outros eventos socorridos, mas sobre a deterioração das interações pessoais entre os membros. Tocando em miúdos, para a gente não ler cada palavra que significa, ele foi direto no assunto. Ele está falando sobre desconfiança, inveja, prepotência, imposição personalista, fascinação proposital, dependência psicológica e outras aberrações do comportamento humano. Ou seja, as opiniões sobre os resultados obtidos, desde que sejam opiniões que visem o crescimento e a evolução das ideias, são muito bem recebidas. Mas quando a pessoa começa a deixar passar as suas próprias imperfeições morais, né, e atrapalha todo o trabalho, e atrapalha o esforço dos espíritos que estão ali para poder cooperar, colaborar. Então, é isso aí, é que é interessante que ele fala, né? E aí ele diz que, tanto que no mesmo número 8, ele faz as seguintes afirmativas, e é isso aí que remete àquele assunto comentado aí pelo Alexandre. Longe de nós, com isso, dizer que seja necessário abafar a discussão, porque, ao contrário, recomendamos o exame escrupuloso de todas as comunicações e de todos os fenômenos. Fique entendido que cada um pode e deve emitir sua opinião, mas há pessoas que discutem para impor a sua opinião e não para esclarecer. Por isso é que a gente também confirma, né, que as reuniões de Kardec abriam precedentes, assim, abriam para que as pessoas pudessem emitir opinião. E ele deve ter tido muitas experiências difíceis, porque muita gente ia ali para derrubar, para encontrar defeito, para desmascará-lo, porque não aceitava o espiritismo, como nós temos essa dificuldade, enquanto seres humanos ainda em evolução. Tudo aquilo que nós não aceitamos, nós, ao invés de respeitarmos e estudarmos, nós queremos derrubar, nós queremos fazer com que aquilo desapareça, porque aquilo nós não concordamos com aquela informação, nós não concordamos com aquela doutrina, nós não concordamos com aquela novidade que está chegando, porque nós não gostamos de novidade, nós queremos que o nosso pensamento, o nosso gosto permaneça, queremos impor nossas ideias, então, já que aquela pessoa não está concordando com aquilo que nós pensamos, nós vamos lá para desmascarar. E qual não foi a origem das guerras santas, da Inquisição, e de outros tipos de ataques? Muita gente queimada na fogueira. Exatamente, porque as pessoas não concordavam. Ou vocês pensam como a gente, aceitem as nossas doutrinas, o nosso conhecimento, aceitem aquilo que nós estamos impondo como natural, ou então vão morrer. Muitas vezes isso acontece porque as pessoas não sabem como argumentar. O contrário, né? Então, como não sabe argumentar, aí querem impor a sua opinião. Isso aí você está falando no simples, né?
Na coisa mais tranquila, porque tem gente que não quer argumentar, não quer mesmo atingir, como o caso, por exemplo, de dificuldades de times diferentes, né? Pessoas não aceitam que o outro torça para aquele time, mas a gente não vai comentar aqui que não vem ao caso, a gente vai acabar partindo para um assunto muito difícil de ser aceito, mas nesse sentido, tem pessoas que não aceitam mesmo e não querem nem discutir. Ou a minha opinião vale, ou então eu me afasto daquela pessoa porque ela não compartilha do mesmo sentimento que eu tenho. Se afasta, corta relações. Gente, como é que nós somos infantis? Quantas vezes nós já fizemos isso encarnações afora? Só hoje que o Espiritismo está nos abrindo essa oportunidade abençoada de nós refletirmos e passarmos a respeitar o irmão, seja de que religião for, de que crença for, de que etnia seja, não é? Sim. Muito... E por sermos assim, muitas vezes os espíritos se afastam da gente, né? Os bons espíritos se afastam, né? Até que a gente consiga entrar no trilho de novo. Giselda? Sim. Eu não sei se você vai concordar, mas agora você falando tudo dessa forma e qualificando, né, como que as pessoas se comportam, eu pensei que é o seguinte: no nosso processo educacional, por todas as gerações antigas até a atual, quando a gente vai educar nossos filhos, a gente comete, de uma certa forma, um certo erro, que a gente dá um caráter à nossa educação, um caráter competitivo. E esse caráter competitivo, muitas vezes, tenta destacar as pessoas, desde a adolescência, infância, adolescência, da forma adulta. A gente acha que a pessoa é importante quando ela tem destaque. Então, isso acaba sendo relevante na hora que você tem um grupo religioso, como qualquer outro grupo de trabalho, esportivo, ou qualquer coisa, só que isso acaba se manifestando também no grupo religioso, de qualquer religião, porque nós somos falíveis e a pessoa lá dentro vai querer ter a opinião dela, dar a opinião dela e vai querer participar de uma maneira, às vezes, no subconsciente dela, de uma maneira competitiva, de querer buscar um destaque do grupo e uma evidenciação no grupo, que é uma coisa que a gente tem que lutar contra. Quando a gente fala fazer um grupo homogêneo, o que seria um grupo homogêneo? Todo mundo igual, todo mundo com a mesma importância, sem ninguém se destacar. Ninguém é mais importante, nem mais insignificante que o outro. Eu acho que isso aí é uma concepção da nossa cultura, da nossa maneira com que a gente educa até os nossos filhos, e nós temos que repensar tudo isso, porque a gente não tem uma educação para a gente fazer parte de um todo. A gente tem uma educação para se destacar no meio da multidão e uma educação competitiva. Eu acho que isso tem que ser mudado. Você está muito certo, Alexandre, eu concordo plenamente com você. É isso mesmo, nossos pensamentos de educação das crianças estão mudando, graças a Deus, mas é isso mesmo. Fala, Yolanda. Giselda, aqui nesse parágrafo da imposição, da prepotência, inveja, tem aqui a fascinação proposital e a dependência psicológica. Eu gostaria que, se pudesse, né, aí você ou alguém fizesse um esclarecimento sobre que fascinação proposital e essa dependência psicológica. O que seria isso, assim, de forma mais clara, mais objetiva? Olha, eu vou até pedir ajuda aos universitários. Eu posso colaborar um pouco, se a gente seguir até a linha de raciocínio que eu falei agora. Pode falar. Esse posicionamento que a gente tem no nosso processo educacional acaba culminando nesse destaque que a Yolanda está falando. A gente acaba se comportando dessa forma, justamente por causa de todo um processo educacional que a gente vem vivendo. E como é essa forma? Olha, quando a gente vai falar do psicológico, a gente tem que ver que a gente está se individualizando, é o ego falando acima de tudo. Em fascinação proposital ou dependência psicológica?
Então, essa dependência psicológica, eu acho que ela é cultural. A gente sofre um processo educacional que força essa dependência. Por exemplo, uma criança, ela só é feliz se ela for campeã na corrida, se ela for a melhor da turma, se ela tirar as melhores notas. Você está criando uma dependência psicológica nessa criança. E ela tem que ser perfeita. Como seria essa dependência psicológica dentro de um grupo mediúnico? Então, aí ele vai querer ser o melhor médium. Ele vai querer ser o melhor médium, o médium que dá as melhores comunicações, o médium que consegue interpretar de maneira melhor a mensagem que foi colocada. Então, ele vai entrar em choque com outras pessoas porque ele acaba criando um espírito de competição. Isso não é vaidade? Não é orgulho? Eu acho que a vaidade é um incremento disso. Mas não é. Eu acho que é um perfil psicológico mesmo. Eu ainda não me Alexandre, esclarece. Eu tenho dificuldade de entender isso também. Olha só. Não me esclarece. Olha só, posso falar um pouquinho? É o seguinte, a dependência psicológica, ela vem da seguinte maneira. Toda vez que eu estou na sala de aula, eu estou no aula, aí o meu aluno faz uma questão lá, eu falo assim, muito bem, está certo. Ele faz de novo outra questão, muito bem, está certo. Ou então esse aluno vai acabar só acreditando que está fazendo certo na hora que eu falar que está certo. Ele não vai ter aquela visão que ele está fazendo certo. Ou então ele está dependendo da minha avaliação. Não seria uma falta de segurança dele? Exatamente. A segurança dele vem a partir do momento que eu falo que está certo. É que nem, por exemplo, uma pessoa vai fazer palestra. Ela está falando para os seus pares, ou seja, para quem está fazendo a palestra, sabe sobre aquele assunto. Ou então, se ele falar alguma coisa que ninguém sabe, entendeu? Ou que a maioria não sabe, ele vai ficar inseguro. Até que alguém chegue para ele e fale assim, pô, legal, o que você falou estava certíssimo. Ou seja, ele só vai ter certeza, acreditar no seu potencial a partir de que alguém disse para ele que ele está certo. Essa é uma dependência. Oi. Então, ele fica dependendo não de um conceito interior, de uma evolução interior. Ele fica dependendo que o mundo exterior dê validade ao que ele pensa que ele é. Exatamente, então o aprove. Ele cria essa dependência psicológica ao mundo exterior, entendeu? Exatamente. Isso é a mesma coisa quando a gente está na reunião. Quando está na reunião, eu lá... Opa, caiu minha... Mas nós estamos te ouvindo, pode falar. Ismael, dentro de uma reunião mediúnica, pela sua vivência, o senhor já percebeu essa dependência psicológica do médium? Como que ela se dá? Já. Um exemplo também que pode ser considerado como dependência psicológica é quando o médium não aceita qualquer dialogador. Isso que eu estava pensando. Ele só aceita aquele que exatamente isso que eu estava pensando. Que ele tenha a solução para a comunicação. Entendeu? E a gente luta muito contra isso, porque a forma de capacitar o dialogador é colocando ele para dialogar e, através dos erros que ele vai cometendo, ele vai selecionando o que ele pode considerar como erro e procurar acertar depois. Então, tem médios que, às vezes, pedem, não coloca fulano para atender espírito por mim, não. Eu tenho muita dificuldade de assimilar o que ele fala e tal. Tá? Então, eu acho que é um dos casos que eu considero, não sei se eu estou correto na minha avaliação. Eu concordo com o que o senhor está falando. Eu acho que esse aí já percebi bem isso simplificado. Também. Eu acho que ficou bem simplificado. Posso apresentar uma outra ideia? Sheila, só um pouquinho. Isso não tem nada a ver com afinidade entre o médium e o dialogador. Pode encaixar as duas coisas aí. Tá.
Afinidade é uma coisa, você depender só daquele dialogador é outra, né? Existe, Sim. ao contrário, o dialogador que gosta de atender só um determinado médium, não gosta de atender outros? Claro. Claro, que fica mais fácil para ele conduzir o diálogo, né? O médium facilita o atendimento. Tá. E essa fascinação proposital? Caramba, isso aí... Pois é, isso é o que tive mais dificuldades. Às vezes eu acho que a pessoa até já descobriu que está fascinado, mas ele não quer dar o braço a torcer, e ele está fascinado e continua fazendo aquilo, aceitando aquela fascinação de propósito. Eu entendi assim. Yolanda, deixa a Sheila falar. Fala, Alexandre, porque a Sheila levantou a mão um tempão ali. Não, de repente, mudando a palavra fascinação para deslumbramento, a gente consegue, de repente, ter uma visão melhor. De repente, essa autofascinação nada mais é do que um autodeslumbramento que a pessoa faz dela mesma. Entendeu? Eu acho que isso pode ajudar, de repente, o entendimento. Só que eu estou entendendo essas coisas aqui, como fascinação, a desconfiança, no relacionamento entre os pares dentro de uma reunião, né? Médium com dialogador com médium. Por isso que eu estou fazendo essas perguntas, né? Como é que acontece essa fascinação proposital entre os membros de um grupo e não cada um individual, né? Com a comunicação, essa questão da fascinação do médium. Mas nesse relacionamento aí, eu estou entendendo isso tudo no relacionamento de um grupo. Então quem faria seria essa fascinação proposital? É a pessoa que faz de propósito essa fascinação para que os outros achem que fiquem fascinados por ela? Seria isso? Seria, exatamente. Por isso que eu estou fazendo. Como é que acontece? Então, é isso que eu também acho. Eu acho que isso é um processo de você criar uma idolatria. Como a gente vê isso. A gente tem alguns grupos mediúnicos que você tem algum médium lá do grupo que ele é idolatrado por todo mundo. Eu acho que é essa questão. Todo mundo fascinado. Isso. Aí não acontecer. Aí a fascinação proposital é diferente, eu acho. Eu acho que é diferente também, porque essa fascinação proposital, eu creio que está sendo aquilo que a pessoa quer que os outros fiquem fascinados pelo que ela fala, pelo modo dela agir e tudo. Exatamente, porque ela tem essa necessidade psicológica de autoafirmação. Uma pessoa que não consegue ter uma autoafirmação, ela depende de uma resposta exterior. Então, ela acaba criando esse ambiente. E às vezes as pessoas acabam se envolvendo nisso. Tá. Ela quer que as pessoas achem que ela é melhor. Dentro do que vocês estão falando, então, assim, tratando do médium em relação ao grupo, né? Aí o colega que é médium, o companheiro que é o dialogador, quem preside a reunião, seria aquele médium, por exemplo, que tem necessidade de sempre dar uma comunicação bombástica, né, que traz informações diferenciadas. Aí eu entendo. Pode ser o contrário, né? Dialogador pode ter essa fascinação proposital, tio Ismael? Todos nós. Eu acho que esse processo de fascinação, ele não tem fronteira, não. Eu acho que atinge qualquer um que está descuidado, né? Porque quando eu li, eu destaquei isso aí, né? Porque eu entendi no grupo, né? No relacionamento do grupo, né? Quanto maior o número, mais difícil fica trabalhar isso, né, tio Ismael? Identificar essas coisas, né? Tem uma coisa também, Yolanda. Por exemplo, a nossa Casa Espírita, nós temos vários grupos. Você pode ter um grupo inteiro com essa soberba, com essa idolatria, se achando com uma autofascinação em relação aos outros grupos. Então, você tem isso individualmente, você tem isso dentro do grupo
E você tem isso de um grupo para outro, e se você parar para pensar, você tem isso, inclusive, de uma casa espírita para outra casa espírita. Verdade. E aí o porque Palhano isso das pega pessoas, né? ele... Como, Chico? É porque isso está no íntimo das pessoas. As Sim. pessoas é que provocam isso. Provocam isso, Esse né? é que é o grande problema. Eu lembro do que Jesus falou para os discípulos, já no finalzinho. Aquele que quiser ser o maior, que seja o primeiro a servir. Primeiro a servir. Isso aí. E o Palhano, ele é bem aqui categórico. E outras aberrações do Do comportamento. comportamento humano, Aberrações, né? Então, é É. algo que nós temos que prestar muita atenção, né? Muita Não é atenção. aceitável. Essas condições não são aceitáveis. São aberrações, né? Deixa a Sheila falar, que ela já está ali, coitada, a mãozinha dela já está... Fala, Sheila. Deixa a A Sheila se colocação, comunicar. O que eu ia colocar entra no comentário do Alexandre, com relação a essa dependência psicológica. Eu acho que se ajusta mais ao que ele falou com relação à idolatria, com relação a um médium, né? Eu acho que existem, não sei se ainda existem casos espíritas que tem o médium principal. Então, todo mundo tem que fazer reverência, tem que abaixar a cabeça para aquele médium, né? Ficar a casa espírita inteira na dependência do que aquele médium, né? Ou dos espíritos que se comunicam através daquele médium. Eu penso que entra mais nessa dependência psicológica, de um grupo, né? De uma reunião mediúnica, dependendo de um médium, entre aspas, principal. Também. É um dos pontos, né? Então, gente, aí, logo a seguir, o Palhano comenta: Kardec não está falando aqui das opiniões sobre resultado... não, isso eu já falei. Longe de nós, com isso, dizer que seja necessário, isso é Kardec falando, longe de nós dizer que seja necessário abafar a discussão, porque, ao contrário, recomendamos o exame escrupuloso de todas as comunicações e de todos os fenômenos. E isso é importantíssimo, que ainda que a gente não possa, nas nossas reuniões, não possa porque é uma questão vamos dizer, de formação, né, das nossas reuniões mediúnicas, hoje em dia. Nós não ficamos o tempo todo questionando, mas é importante que nós possamos, juntamente com o dirigente, que é quem vai ter o olhar mais amplo a respeito disso, possamos atentar para alguma comunicação que saia do padrão. Né? E aí as pessoas falam assim, mas no animismo não, gente. Animismo é uma coisa natural, necessária. Nós dizemos saia do padrão no sentido de repente, um espírito querer trazer as suas informações como sendo absolutas, verdades, querendo desviar o pensamento do grupo para criar embaraços dentro do ambiente do grupo. Então, é por isso que é importante que a gente realmente observe muito, tenha conhecimento, estude. Tem médium que não gosta de estudar, mas é importantíssimo que nós saibamos, que nós estudemos para apreciar, entender, refletir sobre essas comunicações, né, Ismael? Verdade. É vero. O exame escrupuloso, exatamente. E às vezes a gente fala assim, por que, como o Ismael já comentou isso aqui, por que vocês ficam aceitando o médium tal? Ele só faz confusão aqui. E aí vai ter muito a ver com se o dirigente teve alguma orientação. Olha, aceite por uns tempos, ele precisa... Né? Às vezes o dirigente tem e a gente não está sabendo, ele não vai ficar falando para a gente, muitas vezes, uma orientação que ele teve. Ou, às vezes, aquele médium... ele está
aprendendo ali alguma coisa muito importante para a vida dele. E quem sabe se ele deve permanecer ou não, de modo geral, é o dirigente. E já houve caso, né, que foi comentado aqui, que o espírito, né, foi o Joseph Gleber, não me lembro quem foi, que falou, tira esse médium daqui, ele só está criando confusão. Então, por isso que é importante a gente saber, a gente observar, mas, obviamente, sem vibrar negativamente, ao contrário, gente. Ainda que haja alguma distorção no comportamento de qualquer colaborador da nossa reunião, seja médium, seja dialogador, seja aqueles que participam com a vibração, com o passe, jamais devemos, como cristãos espíritas, vibrar negativamente, mas, ao contrário, vibrar para que aquele espírito, aquela criatura, receba toda a ajuda possível para que possa se melhorar, né? Fica, pois, entendido, ainda Kardec, que cada um pode e deve emitir sua opinião, como nós falamos. A pessoa podia nas reuniões emitir sua opinião, mas há pessoas que discutem para impor a sua opinião e não para esclarecer, né? Então, todos poderiam emitir sua opinião, mas desde que fosse uma opinião justa, uma opinião coerente, sensata. Aqueles que quisessem impor a sua opinião sobre os outros não era bem aceito. Kardec deixou tudo muito claro, né, Yolanda? Yolanda que gosta dos detalhes. Esclarecimento sempre é bom, né? Claro, sempre né? é útil, né? E educativo. Todo esclarecimento, né? O que acontece é educativo, né? Com certeza. Acontece muito, às vezes a gente tem uma opinião e quando chega num grupo, aí uma pessoa fala uma coisa, outra fala outra, e na hora você está ali naquele debate, aí na discussão do grupo você descobre que aquilo que você estava pensando que é uma verdade, não era. Então, como tem um ditado que diz assim, da discussão nasce a luz. Não sei se vocês já ouviram essa frase. Da discussão nasce a luz. Aí, na hora, você pode mudar o conceito que você estava achando que era verdadeiro e o pensamento nosso estava na direção errada, né? Eu fico muito impressionada porque, realmente, quem seguir as orientações de Kardec, é claro, gente, que os tempos são outros, as reuniões hoje se processam de outra forma, mas a base é sempre a mesma, a estrutura doutrinária, e Kardec previu todas as situações. É impressionante como cada detalhe, né, ele colocou ali como colocou ali Ismael, Kardec se posiciona assim porque considerou o recolhimento a atitude fundamental para o desenvolvimento das reuniões. Se não há recolhimento, se a pessoa chega e já começa naquela, como nós falamos antes, né, naquela gritaria mental, às vezes você não consegue se recolher, né? E ele diz também, isso é tão interessante, nesse caso de reunião em que podia-se emitir a opinião, né? Como estar recolhido a cada momento, se a cada momento a gente é distraído por uma polêmica acrimoniosa. Acrimoniosa, Ou seja, Ismael já botou ali a palavra para a gente fazer, né, a nossa pesquisa. Rude, grosseira. Então, se você está querendo se recolher numa reunião como era de Kardec, em que as pessoas podiam falar, né? E tem gente ali agressivo, rude, grosseiro, como é que a pessoa pode entrar em recolhimento? Exatamente, a gente pode transferir isso para os nossos dias. A gente, às vezes, entra no centro espírita, na nossa sala de reunião, se prepara para se recolher, mas o nosso próprio pensamento está dificultando. Ah, meu Deus, eu esqueci que eu tinha que pagar a luz hoje. Meu Deus, amanhã eu tenho médico, não pode esquecer. Como é que você consegue se recolher se o seu pensamento está um caos? Isso é muito importante. O recolhimento, como diz Kardec, é primordial para a comunhão, né, e a homogeneidade do grupo. E ele ainda
conclui ali, se reina entre os assistentes um sentimento de azedume, e quando se sente em torno de si seres que sabemos hostis, e em cujo rosto se lê o sarcasmo e o desdém por tudo quanto não concorda com a sua opinião, como é que você vai conseguir se recolher? Mas também podemos trazer para os nossos dias. Às vezes por isso a importância da comunhão de pensamentos e da homogeneidade do grupo. Porque se você não simpatiza com uma pessoa, aquela pessoa entra na sala e você, meu Deus do céu, essa pessoa chegou hoje, tanto tempo que ele não vinha à reunião e resolveu vir hoje. Então, chegou fulano, meu Deus do céu, atrapalhou o ambiente. Por isso, gente, a importância da comunhão de pensamentos, não é? Do nosso recolhimento, para que haja essa comunhão, esse recolhimento sincero, em que você entra em comunhão com o alto e pede ali que você acerene o seu pensamento, o seu coração, que todos que ali estejam possam estar harmonizados, porque essa comunhão de pensamentos é uma sintonia que nós temos uns com os outros, buscando uma melhoria do ambiente, uma sintonia do ambiente, e uma sintonia com o mundo espiritual. Sem isso, reunião nenhuma vai conseguir dar certo. Outro fato, já passou um pouquinho o tempo, tem problema não, Ismael? Deixa eu ver aqui como é que está esse aqui. Esse aqui é a última tela, vamos ver se a gente consegue. Então tá, se a gente consegue logo, né? Outro fato que consideramos importante... Fator. Outro fator que consideramos importante é não só a escolha dos componentes, mas a do dirigente, visto que todos, principalmente os médiums, devem ter nele a confiança necessária para se sentirem seguros. Eu acho importantíssimo. Por isso nós vamos botar Ismael para fora, que Ismael não nos passa segurança. Nesse caso aí, do meu caso, o dirigente desse grupo seria o Eliomar. O grupo que existia na Casa Espírita já estava muito numeroso. Aí, precisamos dividir o grupo, tem muita gente num grupo só. Aí, o Eliomar vai dirigir o grupo. Aí o grupo escolheu, né, o Eliomar para dirigir, mas o Eliomar já estava elaborando lá a criação da Praiana e tal. Aí pensou, não, vamos fazer o seguinte, daí explicou, né? Coloca Ismael para poder... Né? Eu sou o plano B do grupo. Entendeu? Mas a gente faz de tudo para poder tratar as pessoas como um familiar querido, né? Um filho. Ismael, você está muito bem. Não estou jogando confete em você, não. Estou só falando a verdade. Você me dá muita segurança. Muita segurança. Não apenas, ainda seguindo Palhano, né? Não apenas por isso, mas porque a energia medianímica necessita de um direcionamento como qualquer outra força. E é preciso que haja um condutor dessa energia, né? Aqueles que podem... Existe condução num plano espiritual e, por extensão, no plano físico. Porque, senão, seria talvez um caos, né? É importante a condução segura de uma pessoa que possa saber as dificuldades de cada um e, no momento que tem que interferir, interfere com segurança, com confiança, né, na atuação. Principalmente com respeito, né? Com respeito, isso mesmo, Yolanda. Com delicadeza. E aí a gente dá por terminado esse texto, a exemplo da queda d'água, que quando devidamente canalizada e aproveitada a sua força mecânica, produz a energia elétrica, que é transformada em diversas outras energias. Muito bom esse texto, né? Eu amei. Muito bom mesmo. A gente chega aqui ao final dessa... o Palhano chama essas lições aí de propostas, né, que ele colocou no livro. Segunda proposta. Certo. Segunda proposta. Mas, para a semana que vem, o César vai estar aí a posto, né, César?
Vai ser a Sim, sequência sim. desse texto? Semana que vem sou eu. É uma outra proposta do livro, a terceira. Ah, tá. Não, porque aí nós vamos estar de posse do livro. Aham. Esse Vai aqui é ficar mais longo, fácil. né? A outra, a número 3, deixa eu ver aqui. A número 3. Os componentes dos grupos. Estará com César. Falar sobre os componentes do grupo. Ok, gente. Vou falar Ok. de todo mundo. Hein? Vai falar de todo Vou mundo. falar sobre os componentes do grupo, vou meter o pau nos componentes do grupo. Vai nomear descer o todos, sarrafo, né? né? Traz uma espada de São Jorge. Bate com a espada de São Jorge. Eu tenho ali, ó, no quintal ali tem. É isso aí. De vez em quando a gente precisa apanhar para poder pegar o rumo, né? Mas, gente, ó, muito obrigada pela Que atenção. seja de evangelho, então, gente. Muito obrigada pela cooperação, pela paciência com que me ouviram. Muito obrigada, viu? Que Deus abençoe todo mundo. Obrigado a Obrigada a você, você. Gisele. É assim seja. Gisele. Boa noite para Ô, todos. Júlio, Foi muito bom. Oi. eu estou pensando aqui em convidar você para uma lição dessa aí. Se prepara, hein? Fala que amanhã você opera a vista. Amanhã eu estou sendo operado da segunda vista. É mesmo, cara? É. Tá todo mundo tirando ferrugem? Caramba! É. Que bom. Possivelmente É o quê, Ju? mais. É 27, mais 27 dias, né? Fico 27 dias, mais ou menos, ainda em stand-by. Muda o cristalino, ele está com o cristalino sem condições de utilização. Vai trocar a lente, né? Vai trocar o cristalino. Cristalino, né? Vai colocar uma lente intraocular. Estaremos vibrando na sua direção, né? Então, você marca lá para setembro, que ele já está de volta. E na outubro. Outubro. Porque ele fica 27 dias sem nós estamos no final de agosto já, né? Egeu, você lembra do espírito que cuida dessa parte de eu lembrei dele. É doutor... Como é o nome dele? Rebouças? Doutor Rebouças? Doutor Rebouças. Ô, Júlio. Nossa, ele era médico de como eu me mamãe. apeguei a ele. Começa a mentalizar, doutor Ele Rebouças. era médico de mamãe. Nosso também. Vou Vou dar uma admitida aqui. Amigão de É médico de papai. mamãe. Mas eu conheci ele também. Conheceu? Então, Conheci fica mais fácil mentalizar. José de Almeida Rebouças. Você sabe que o doutor Rebouças... Rebouça, doutor Jolindo. Doutor Jolindo, opa! Foi meu aqueles médico médicos, também, quando eu era eram criancinha. grandes médicos. Hoje, José Rebouça de quê? José de nome, Almeida Rebouças. Hoje criaram as baiano. especialidades. Você sabe que o doutor Rebouça era pai do Thales? Sabia, Beth? Pai do Thales. Ismael não é da minha época, não. Trabalhou com a gente lá, sua maluca. Aquele estrupício. O pai dele era uma figura espetacular. O cara foi bem depois, Maia. Você já era velhinho. Hein? Maravilhoso. Estou dizendo que ela foi bem depois. Você já era velhinho quando ela chegou. Isso aí. Nem tanto, Egeu, nem tanto. Ô, César. Alô, César. Pode falar. Tudo bem? Para você... Cesare, filho mio. Ave César. Olha, para você já ir se preparando para a próxima quarta, você faz a prece para a gente? Sim. Ok. Senhor Jesus, aqui estamos mais uma vez agradecidos por este momento, um momento de aprendizado, de novos conhecimentos que nos chegam, e também um momento de confraternização, que não deixa de ser.
Pedimos a sua bênção, Jesus, para que sigamos nosso caminho sob a sua luz. Que assim seja. Assim seja. Seja. Assim seja. Beijo para todos.